Aí, aí vocês podem sempre estar do jeito que vocês estão. Não precisa, tô na cama, tá escuro. Abre que vai dar tudo certo, tá? Então, abre do jeito que dá, assim. Ah, mas eu não cortei meu cabelo. Eu falei, olha, eu também não cortei o meu. Então, tá tudo certo, tá? Então, vamos nos sentir em casa aqui. Eu tenho um pouco esse jeito, assim, né, de ser simples, assim, sabe? Tipo, não tem que ficar se maquiando e sei lá o quê, mostrando algum tipo de imagem, tá tudo certo, né? Então vamos lá. Então eu peço realmente que vocês vão abrindo. Tem pessoas que estão dirigindo, aí tudo bem, né? Vai ficar como ouvinte e tal, mas quem puder, vai abrindo as câmeras, tá bom? Tem criança, eu entendo, então tá tudo bem, né? Quando você tá com uma criança aí tá escuro, tá tudo certo. Mas tá tudo bem, gente. Tem gente que a pessoa se aproxima da câmera, assim, só pra gente ver que tá o zoinho ali, né? Ou às vezes dá um joinha, assim, no meio da câmera. Tá tudo certo. Aí, viu? Beleza. Vamos lá. Hoje o tema é da ansiedade e o reiki. Então, eu quero começar com esse tema. Faz tempo que eu pensei sobre esse tema e nunca trouxe, assim, né? Eu trouxe uma leitura, eu acho, no desafio desse ano, em maio, mas eu nunca explorei bastante esse tema, né? Que é um tema tão recorrente para o ser humano. Mas antes de eu falar sobre o tema em si, eu posso me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Leandro, eu sou mestre Reiki, aqui da Escola da Aura. Estou já há 6, 7 anos trabalhando com Reiki, mais fortemente depois que a pandemia começou, né? Que daí eu comecei a expandir mais ainda o Reiki, principalmente online. Também sou guardião da Escola da Aura, né? Da sede da escola, cuido dos sonhos também. E sou terapeuta, leitor de aura, né? É, Tenho estudado bastante sobre os sonhos, mas bastante sobre o Reiki também. E queria partilhar com vocês algumas coisas aqui hoje, que eu aprendi ao longo do meu caminho, né? Que possam talvez ajudar vocês. Hoje, como é que vai funcionar, né? Mais ou menos a gente vai ter 9h30, né? Não queria passar disso também, embora eu fique muito empolgado durante a aula. E vou abrir um pouco o tema, vou falar algumas coisas que eu aprendi nos últimos tempos e vou fazer uma leitura da aura depois, com um sorteio, tá? Tem algumas pessoas aqui, né, que eu faço um aprofundamento do Reiki semanal, né, um grupo de estudo. Então, tem várias pessoas aqui que fazem parte desse grupo de estudo. Aí eu já vou avisar vocês que vocês não serão sorteados para fazer a leitura, né? Eu vou focar em pessoas que estão chegando, tá bom? Para dar oportunidade para as pessoas, até porque nós vamos estudar o tema da ansiedade com o Reiki por um mês, né? São 4 encontros que eles vão chegar. Então, vocês vão ter outras oportunidades. E quem está chegando aqui agora, também depois, no final dessa aula, eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer parte desse grupo de estudo, que acontece semanalmente, tá? Mas a aula de hoje em si, ela já vai entregar muito conteúdo para vocês. Vocês já vão sair daqui com várias ideias e práticas, tá bom? Muito bem. Então eu vou começar aqui falando um pouco, tá? É, é um tema bem interessante, porque para quem tem pouca ansiedade, tá tranquilo, assim. Para quem tem muita ansiedade, é um tema um pouco forte, né? Vou tentar abordar aqui da forma mais simples possível e mais harmoniosa possível, que é o Reiki, né? O Reiki, ele tem essa abordagem amorosa, né? De tocar no tema profundamente, mas de forma harmoniosa, com calma, tranquilo. Então, eu vou tentar ser dessa forma. Mas eu, quando estava em 2018, eu já era mestre Reiki, inclusive. Eu passei por uma crise de ansiedade, né? E foi muito difícil para mim, assim. Eu sei o que que é, na verdade, né? Eu tenho essa experiência.
E o reiki me ajudou muito com isso, né? E tem me ajudado, né? O reiki, para mim, para vocês saberem, né? Para muita gente, o reiki é como se fosse uma aspirina. Tá com uma dorzinha, usa. Tá com desconforto, usa. Também pode ser usado como uma caixinha de ferramentas para ajudar os outros, né? Alguém está passando por alguma situação muito difícil, você envia reiki para a pessoa ou você faz reiki para a pessoa, né? Para outras pessoas que já me conhecem dentro da escola, é um caminho de autoconhecimento, né? É um caminho espiritual também. Mas para mim, o reiki também é sobrevivência, né? Então, sabe quando a pessoa tem um marca-passo lá que o médico chega e fala assim, olha, você vai ter que usar isso o resto da sua vida? Eu sinto que o reiki é assim para mim, né? Ele tem uma potência energética que quando eu paro de fazer reiki por alguns dias, por exemplo, eu já sinto a diferença. Então já faz parte de mim, assim, já é algo que eu integrei e me ajuda no dia a dia, né? O reiki também, queria trazer que ele é complementar. O reiki pode dar conta de te ajudar no caminho com a ansiedade? Sim, mas ele também é complementar. Ele não vai de encontro com algum pensamento mais alopático, por exemplo, que utiliza remédio, por exemplo, ou de uma terapia, ou de tudo isso. Então, eu queria trazer um pouco esse ponto, né, que é algo importante. A abordagem que eu faço aqui, ela não é médica, né, ela não é desse lugar mais médico, assim. Mas ela tem uma abordagem mais energética, vamos dizer assim, mais emocional também um pouco, porque o Reiki ele trabalha em muitos níveis, né? O Reiki é uma energia, para quem não conhece, né? O Reiki é uma energia amorosa que está no universo, está em tudo, em todos. Tem vários nomes no mundo, né? Mana, Ki, Prana. E quando você é iniciado, você consegue canalizar essa energia para você e para as outras pessoas através das suas mãos. É muito simples, né? E de muito simples, acaba sendo deixado de lado. Ok. Então, eu vou começar com as práticas. Então, eu queria que todo mundo que tem reiki, né? Quem não tem reiki, não vai conseguir fazer isso agora, né? Precisa ser iniciado. Mas quem já tem reiki, coloca as mãos assim, né? Em conchinha e começa a se auto-aplicar. Coloque em alguma parte do corpo, qualquer parte. Seja no pescoço, seja no rosto. Ninguém aqui vai ficar julgando você, falando, nossa, olha essa pessoa com a mão no rosto. Nós sabemos que você está fazendo reiki. Aqui, ou na barriga, aonde dá, né? Então tem que ser de forma também confortável, né? Então você já senta aí na cadeira de uma forma confortável, tal. Quem está deitado, continua deitado, tá tudo certo. Então você continua fazendo reiki aí. Tá claro para vocês? Fazer reiki, né? Continue. E aí, quando você vê alguém na tela que está fazendo reiki e você parou de fazer reiki, você volta a fazer reiki. Tá claro para vocês? Porque assim, se no pior da hipótese, você não gostar de nada que eu estou falando, pelo menos você já fez reiki, entendeu? Então, disso já valeu. Fala, ah, ótimo, fiz a minha prática de hoje, beleza. Da forma como eu entendo, eu uso o reiki essencial, né? Que é um tipo de reiki, vamos dizer assim, né? Que foi criado por uma americana chamada Diane Stein. E aí, a minha professora Angelina, que é a fundadora da Escola da Aura, foi iniciada por ela e foi passando adiante. O reiki essencial é um reiki bastante flexível, bastante simples e muito poderoso, né? E nós acreditamos, no caso do reiki essencial, que você pode fazer reiki de várias formas, inclusive assistindo uma aula, inclusive estando fazendo outras coisas, né? Então, por isso que eu recomendo você fazer reiki enquanto está aqui na aula comigo, tá? Porque nós acreditamos nisso, né? Essa parte do reiki essencial. Tá? É que tá vindo várias coisas aqui agora, né? Não sei se são pensamentos de vocês, assim, que às vezes eu pego. Para quem está longe do reiki, foi iniciado há muito tempo atrás, você pode fazer reiki agora também. Ah, mas eu não lembro. O reiki não tem validade. Você pode ter feito a iniciação 10, 15, 20 anos atrás, você pode fazer reiki agora, tá? Depois, para quem precisar, pode me mandar uma mensagem no privado, né? É só responder a mensagem.
que tá lá no grupo, e aí você manda para mim que eu mando uma gravação para vocês sobre o Reiki 1 ou do Reiki 2, inclusive, para vocês se atualizarem, caso queiram falar do Reiki essencial, tá bom? Muito bom. Então, vamos seguir aqui. Tava falando da minha história, né? Que eu usava muito Reiki. E para uma pessoa que está muito ansiosa, eu entendo bem, muitas vezes você pensa assim: quando essa situação que eu estou passando, ela passar, né? Se resolver, eu vou ficar melhor, né? Joga um pouco para o futuro a história, né? Seja a situação que você está passando, você sente isso, você joga para o futuro, né? Então, geralmente, quem tem muita ansiedade vive no futuro, vive para frente, né? Por exemplo, quem tem remorso, quem tem culpa, vive mais no passado, é algo que já foi. Quem é mais ansioso vive no futuro, com possibilidades, né? Geralmente situações que não são tão boas, não tão favoráveis. Então, essa é um pensamento. Só que, aí eu falo, compartilho aqui coisas que tenho pensado, né? Tenho refletido e sentido também. Da forma como o mundo está indo, não vai melhorar, né? No geral, né? A sociedade ela está indo para um lugar assim, né? O planeta ele está sendo consumido, né? Estamos tomando decisões coletivamente por muita inconsciência, indo para um lugar que não está indo muito bem a história. Claro que existe coisas boas acontecendo e que individualmente podemos estar muito bem, mas no geral, por falta de consciência, não estamos indo para um lugar muito bom. Então, uma pessoa ansiosa, olhando a situação e tendo um pouco de clareza sobre isso, se ela ficar com esse pensamento de quando melhorar, eu vou melhorar, não tem muita perspectiva boa nessa história, tá? Porque é um pensamento que tem, vocês falam assim, não, eu estou numa situação muito ruim, quando passar, eu vou melhorar. Então você se joga para o futuro, entende? O que que acontece com o reiki? O reiki, ele te ajuda a vir para o presente, a vir para o momento atual. E aí muda um pouco o pensamento. Aí você começa a pensar um pouco assim, apesar de tudo, eu estou melhorando. Apesar de tudo, eu estou com clareza. Apesar de tudo, eu estou me fortalecendo, né? Assim, os desafios não paravam de chegar para mim. Assim, ah, tá, 2018, tal, eu estava com ansiedade. Aí, de repente, eu comecei a ficar mais tranquilo e aí acabou os problemas? Não. Os problemas continuavam vindo, meus julgamentos continuavam me pegando. As situações emocionais do meu passado estavam ali ainda sem ser resolvidas. Mas com o tempo, eu ia ficando mais tranquilo e com isso eu ficava com mais clareza para resolver e tomar decisões, né? Assim, quando você está com um pouco de ansiedade, você perde o chão, né? Você perde o senso de muitas coisas. Então, em situações extremas que eu passei, é muito bom você estar ancorado no presente, fazer exercício físico e tal. E no caso, o Reiki para mim me ajudou muito a estar nesse lugar, né? Porque o Reiki ele atua em vários níveis que você tem, né? Vários corpos, né? Dentro da escola da aura nós falamos em 5 corpos, que é corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo energético e o corpo espiritual, né? Talvez alguém aqui possa falar, ah, tem o corpo ansioso, né? Talvez não, não estou inventando corpo não, gente, é só uma brincadeira. Então, o reiki ele atua em vários corpos, né? Então, pode ser que você sinta no nível físico a sua ansiedade, né? Pode ser que você sinta no corpo emocional, no corpo mental. Muitas pessoas têm pensamentos compulsivos, que chama, né? Que são pensamentos que vivem aquela mesma historinha repetindo, 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 né? E é bom dar uma acalmada. E o reiki, quando você faz aqui na cabeça, pode ser que ele acelere no dia que você começa a fazer, mas com o tempo tende a ficar mais tranquilo, né? Tem pessoas que têm no corpo físico, né? Então, eu, por muito tempo, eu mexia a perna, assim. Sabe quando você sente e fica com a perna mexendo, assim? Batendo uma na outra? Sabe isso? Eu lembro até hoje, assim, que minha mãe me falava, Leandro, para de mexer a perna. Aí eu parava de mexer, aí eu ficava muito... Parece que eu me mexia por dentro daí, né? E a perna, ela mexia, daí eu ficava meio tranquilo por dentro, mas a perna mexia, mas quando eu parava a perna, eu mexia tudo. Quando eu comecei a entender o que que é ansiedade,
ia ultrapassar isso, vamos dizer assim, é, eu encontrei uma calma e uma tranquilidade que eu nunca tinha sentido. Eu já tinha sentido, sei lá, na iniciação de reiki e tal, mas me parecia um pouco distante. Mas quando eu comecei a ancorar e a curar e andar com a minha ansiedade, eu recebi uma calma, assim, muito, muito forte, assim. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, será que o normal é isso? Eu vivi a vida inteira agitado, ansioso, fazendo coisa, não parava quieto. E de repente eu consegui sentir uma tranquilidade, assim, de um tempo, né? De um tempo depois, assim, que eu comecei a me resolver, assim. E comecei a ancorar com mais força o reiki também. Eu falei, será que isso é o normal? Então pode ser que existam muitas pessoas que estão tão imersas dentro do mundo agitado, dentro de uma egrégora que eu posso dizer que é ansiosa hoje, a maioria delas, que não sabe o que é tranquilidade, não sabe o que é relaxamento. Eu ainda tenho muita, né, partilhando um pouco, eu tenho muita dificuldade ainda com relaxamento. Eu ainda quero ficar criando muitas coisas, né, fazer, né, eu gosto disso. Não tem nada de errado com isso. Mas quando ficar quieto, parado, também tem que gostar também, não é para ficar, né, rechaçando assim essa situação às vezes que é para ficar mais quieto, vamos dizer assim. Então eu queria trazer isso, que às vezes nós temos uma normalização disso tudo. Parece que quem é parado é uma pessoa lenta, né? Quem é tranquilo tá para trás, né? Você fala assim, ah, como é que tá a vida? Tá corrida. Ah, então tá bom, né? Não tem tempo na agenda. Ocupa todo o espaço. Ah, isso é bom. Quem não ocupa todo o espaço é uma pessoa ociosa, que vai para um lugar, muitas vezes, de, sei lá, você não é produtivo, né? E então isso é ruim. Vamos lá, deixa eu trazer um outro conceito também para explicar, que tem a ver com egrégoras. O que que são egrégoras? São campos energéticos, né? Que são criados por seres humanos, né? Coletivos. E, por exemplo, cidades têm campos energéticos, têm egrégoras, né? No caso, São Paulo tem uma energia ansiosa em São Paulo. Tem uma energia de trabalho, de produtividade. Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma energia mais de desigualdade também, né? Porque é mais visível lá, de a parte do corpo, assim, né? De exercícios físicos também, que por conta de ser da praia, assim, também tem essa parte. Já Brasília, por exemplo, onde eu estou hoje, tem uma egrégora também focada na política, né? De muitas concurso público também, né? É bastante forte aqui. Então, cada cidade tem uma egrégora. E quando você está dentro de uma egrégora, você acaba sendo guiado por ela. Então, você precisa fazer uma certa energia a mais para você não se tornar ela. E quanto mais consciente você tá, menos efeito ela tem sobre você, né? Eu lembro, vou dar um exemplo, né? Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, né? Eu morava no interior, cidade pequena, minha vida inteira eu morei no interior, daí eu fui para São Paulo trabalhar. E eu achava engraçado, assim, que as pessoas não se olhavam nos olhos, né? Quem é do interior sabe, né? Você começa a olhar todo mundo no olho, você identifica as pessoas. Filho de quem, filho não sei de quem, e assim vai. Aí quando você vai para a cidade, começa grandes, né? Começa a ficar um pouco impessoal a história. E aí eu comecei, até tentei começar a olhar nos olhos das pessoas, só que são tantas pessoas que não consigo processar e acaba. Aí eu fui saindo desse lugar, né? Então eu já fui para uma impessoalidade que as egrégoras de cidades grandes têm. E aí um dia eu estava subindo uma escada rolante, daí eu estava, né? Quando você vai subir uma escada rolante, você fica na direita, abre espaço para quem está na esquerda subir correndo, né? Os apressadinhos lá. Aí eu pensei, cara, é muito curioso, porque a escada rolante ela levanta você até o lugar que você quer ir, então é só você esperar um pouquinho. Por que que você está acelerado, né? Aí, claro, pensamento de quem mora no interior, claro. Aí eu pensei assim, tá, então eu vou esperar para sair. Eu até tinha esse pensamento, foi muito interessante.
Quando eu subi correndo pela esquerda, é o momento certo de eu sair dessa cidade, porque ela já me pegou, assim. Foi um pensamento que eu tive na época, assim, quando eu cheguei. Beleza, guardei isso no bolso e tal. Aí, 2 anos depois, eu tava indo trabalhar, de repente eu me pego correndo. Ah, mas eu ia perder o ônibus ou o metrô, sei lá, qualquer história. Mas eu me peguei, assim, eu parei, assim, na escada, fui pra direita e falei, nossa, acho que chegou a hora de eu sair daqui, tô sendo influenciado. Então, se não tem consciência, que no caso eu perdi essa consciência dessa, né, eu deixei que o entorno influenciasse, né? Então, no caso depois eu tomei decisões e tal e acabei saindo da cidade. Mas o que que eu quero trazer para vocês? Se vocês moram em cidade, se vocês moram muitas vezes em apartamento, lugares menores, né? O ser humano ele não foi feito para morar dentro de uma caixinha. Ele foi feito para morar no planeta, né? Com muito verde, muito isso. No passado era assim. Então você tende a viver uma vida que pode trazer consequências, né? O ser humano, no passado, usava pé descalço no chão. Hoje, se você não fica atento para colocar o pé na grama, ou colocar o pé no chão, você anda de tênis, sai de casa de tênis, volta de tênis, não coloca o pé no chão, por exemplo. Então, vai entrando num lugar de normalização de uma situação que não é muito favorável para o ser humano, né? E onde que fica a ansiedade nessa história? Muitas vezes, a ansiedade está sendo tomada como normal. É normal. O pessoal fala assim, nossa, eu tô ansioso, comecei a tomar remédio, tô em tratamento. Ninguém, tá bom, ó, que ótimo, que legal. Mas aí você começa a observar, eu, né, tô me observando bastante, assim, né? Amigos de amigos, assim, grupos. Aí eu começo a perceber, assim, que tá uma galera, assim, com com esses, não é sintomas da palavra, mas comportamento ansioso, assim. E eu me pego, às vezes, alguns dias, outros não, ansioso também. Eu falo, nossa, peraí, o que está acontecendo comigo? Quando, por exemplo, aconteceu essa história do Rio Grande do Sul, alguns dias eu fiquei um pouco mais agitado mesmo. Eu falei, nossa, o planeta não, né? Mas o país mexeu com essa história do Rio Grande do Sul. E isso pega, né? Para todo mundo, consciente ou inconscientemente. Então, em relação à ansiedade, é isso, né? Eu queria começar uma introdução de que é algo que está normalizado. Muitas vezes você tem algum tipo de comportamento que nem sabe que é sobre isso, né? Não sabe o que que é relaxar, não sabe muito bem o que é ficar mais quieto, parado. E como é que o Reiki ajuda nisso, né? Então agora eu vou começar a entrar um pouco no Reiki. E daqui a pouco eu vou fazer a leitura. O Reiki, ele tem muitas funções, né? Mas uma delas é alinhar os seus campos energéticos, né? Os seus chakras, que chamam, né? Que tem 7 chakras principais aqui no corpo. Então, só de você estar fazendo Reiki, você já está alinhando os seus campos. Já está alinhando o seu ser. Então, muitas vezes você vive num ambiente que não é muito favorável, seja dentro da sua casa, seja no trabalho, ou seja no caminho para o trabalho, seja no ônibus, enfim, né? A situação que você vive, pode ser que não seja tão favorável. Mas você está se alinhando energeticamente através do Reiki é muito importante. Sim, pode ser muito bom para você. É igual tomar banho. Sabe quando você sai de casa, aí se suja, pega uma poeira ali e tal, chega em casa, toma um banho? É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que daí do ponto de vista energético, do ponto de vista de você se regenerar energeticamente. Muitas vezes, alguns de vocês aqui voltam para casa depois de sair, trabalhar e tal, cansados, mas muitas vezes não é um cansado físico só. Algumas vezes é um cansaço emocional, algumas vezes é um cansaço mental, algumas vezes é um cansaço energético, né? O energético ele está um pouco de lado porque não é muito estudado, né? Fora desses ambientes mais místicos assim. Então, quando você usa o Reiki, principalmente diariamente, você começa um processo de limpeza, de energização. E você tende a ter mais consciência do que está acontecendo com você.
Por exemplo, né? Eu gosto de usar bastante imagens para exemplificar assim o que eu estou tentando explicar, né? Então imagina uma pessoa que está toda enrolada numa lama, assim, sabe? Sei lá, imagina uma lama, a pessoa entrou lá meio areia movediça, meio lama, e tá toda suja lá, e se batendo e tal. Fica difícil para ela tomar decisões estando naquela situação, né? É importante ela sair da lama, ela se estruturar, tomar um banho, ficar limpinha e tal, e aí conseguir olhar de outro lugar, muitas vezes de um lugar mais alto. É exatamente assim que acontece. Quanto mais energizado você fica, né? Quanto mais limpo você fica, quanto mais alinhado você fica, melhores condições você começa a atrair para você. E menos situações desafiadoras começam a aparecer para você. Ou melhor, você começa a ter clareza de situações desafiadoras que chegam, né? Exemplo bem claro, assim, sei lá. Chega aquela amiga ou amigo, assim, querendo desabafar. Aí você vai lá, escuta a pessoa, aí você fica mal. A pessoa sai bem, você fica mal, né? Você basicamente foi um lixo emocional da pessoa. E aí é paz. Aí você vai lá, né? Toma um banho, dorme e tal, acorda no seguinte melhor, enfim. Conforme você vai fazendo reiki, você vai tendo consciência de que você está bem. Energeticamente você está bem, né? Você começa a estar melhor. Aí você começa a perceber quando algo que não é bom para você começa a acontecer com você. Então, de você fazer reiki, né, por muito tempo, né, e recorrentemente, você começa a perceber durante o dia quando e o que está acontecendo com você que te deixa mal. Muitas vezes você chega na sua casa e não sabe nem da onde está cansado, nem por quê, nem o que aconteceu, certo? Assim, você chega lá, está cansada, aí você fala, não, mas será que foi o trabalho? Não, não foi o trabalho. Mas será que foi aquela conversa com aquela pessoa? Poxa, não sei. Então, muitas vezes você nem sabe de onde vem. Às vezes são pensamentos que você tem durante o dia. Nossa, preciso pagar aquela conta. Não. Nossa, fulano de tal tá doente. Não, e agora? Como é que vai ser? São pensamentos que são talvez esses que estão deixando você drenado. Só que você não percebe. E quando vê, a energia está baixa. E quando a energia está baixa, você entra nesse lugar, né, de não saber. E aí, quando você não sabe, você fica um pouco confuso, né? Enfim. Então, tem esse ponto que eu quero trazer para vocês. Quando você vai aplicando reiki, você vai ficando mais consciente, né? Muito bom. É, vamos lá. Eu queria trazer agora duas práticas que conversam com isso, porque assim, né? Eu estou tentando fazer uma linha de pensamento com vocês, né? Que tem um pouco esse começo, aí depois tem como o reiki se conecta um pouco com essa forma, e daqui a pouco eu quero explicar como é que o reiki, você aplica o reiki, né? Com as sugestões aqui. Então, nós, né, nesse grupo aqui da escola, nós usamos de várias formas, mas eu queria compartilhar duas. Que é assim, primeiro, é, tem essa parte do 10 minutos do reiki. Então, comentamos assim, pelo menos 10 minutos, todo dia. E isso serve para muitas pessoas que às vezes não têm tempo, né? É, tem uma, uma metáfora, né, uma história que fala assim, né? Um discípulo chegou para um Buda e perguntou: Ah, Buda, quanto tempo demora se eu meditar, né? 4 horas por dia, quanto tempo demora para me iluminar? Aí o Buda chegou e falou: Ah, 10 anos. Ele falou: E se eu meditar 8? Ah, nesse caso você vai demorar mais, vai demorar 20. Então, né, o que eu quero dizer com isso, assim, que muitas vezes a energia que você põe, se ela não está alinhada com você, com o que você está fazendo, ela acaba te atrapalhando. E aí você é tomada por essa energia. Então, uma pessoa ansiosa muitas vezes acha que não tem tempo. Ah, não tem tempo. E é exatamente essa ansiedade que faz você não ter tempo, o pensamento, né? Então, eu sempre trago de uma forma que é para você tentar enraizar o reiki de uma forma mais simples ainda, para depois você criar espaço dentro de você. Você precisa experienciar primeiro, por um tempo,
que aí, conforme você vai ganhando confiança, vai ganhando experiência, você aumenta o tempo, que você começa a ver que faz bem para você. Então, claro, vou aumentar o tempo que eu faço com isso, né? Então, por isso que eu sempre sugiro, para quem acha que não tem tempo, ou tá, né, nesse momento, de fazer pelo menos 10 minutos. E aí você faz em qualquer momento, né, do seu dia. Faça de manhã, faça à tarde, faça de noite. Muitas vezes as pessoas fazem antes de dormir, né? E aí, nesse caso, acabam dormindo muito rápido. Então, para algumas pessoas, eu sugiro fazer sentado antes de deitar, né? Porque, imagina, você tá lá super cansado, deita tal, aí começa a fazer aqui assim, e de repente o reiki relaxa, você dorme. E tá tudo bem também, claro, né? Durma, seja feliz. Mas caso você queira ancorar um pouco mais o reiki, eu sugiro que você faça sentado, tá? Muito bem. Então tem esse reiki. Para que serve esse reiki? Para você ser disciplinado com você, você conseguir uma constância. Para você começar a mudar a energia do reiki dentro de você de um lugar mais pontual para algo recorrente. Você sai de um lugar assim, ah, faço quando quero, quando tenho dor, ou quando isso, para fazer algo todo dia, porque eu sei que isso vai aumentar a minha vibração e com isso eu consigo olhar o mundo de um lugar melhor. Imagina, se você olha o mundo do vale ou você olha o mundo do topo da montanha. Tem a ver com isso, tem a ver com vibração, né? Enfim, então tem esse ponto. Do recorrente, tá? Então, mesmo que você pense assim, ah, mas faz tanto tempo que eu faço, eu não sei se funciona, confia, pratica e sinta, né? Provavelmente você vai sentir as mãos esquentarem e tal. Isso é muito bom. Caso, por algum motivo, você queira fazer uma reiniciação em Reiki, eu, mesmo falando que não é necessário, pode te ajudar a te empurrar, a ter uma reenergização. Não porque precisa, mas pode te ajudar, tá? Então, só para deixar claro. E aí tem algo que temos descoberto, né, recentemente dentro do grupo de aprofundamento, algo que a gente está chamando assim de reiki de 1 minuto, que são como se fosse reiki emergencial, assim. São reiki que vocês precisam fazer na hora, né? O reiki de 10 minutos nós falamos que usamos meio que planejado, né, durante muito tempo. O reiki de 1 minuto, quando a situação acontece, você usa, você não espera, né? Imagina que você está numa situação sei lá, voz bem cotidiana, né? Você tá com o seu celular, aí de repente alguém te manda uma mensagem. Você fica meio mexida, né? Por aquela mensagem. Aí você, geralmente vai acontecer tal, aí você vai fazer o reiki 10 minutos lá antes de dormir. Mas você ficou com essa energia que gerou em você durante o dia inteiro, praticamente, e depois que você foi fazer o reiki, né? Esse é o jeito como a gente faz em 10 minutos. Mas o reiki de 1 minuto é você lembrar e fazer no momento que algo te acontece. Recebeu essa mensagem, ficou mexida? Você faz assim com a mão quando você lembrar e se aplica Reiki por 1 minuto, né? O que que nós temos descoberto com várias pessoas que estão, né, junto comigo? Que você muda a situação, assim, você muda a forma como você vê, você muda o seu campo vibracional, você muitas vezes não perde o seu dia inteiro por causa disso, né? Às vezes pode ser que você demore, né? Pode ser que você demore meia hora ali pensando sobre a mensagem, de repente você lembra do Reiki, aí você atua para poder você mudar um pouco essa energia que está com você, né? Isso ajuda muito, assim. Tem sido bem interessante, assim, com vários, né, depoimentos das pessoas que estão fazendo. Então, para quem está aqui, em relação à ansiedade, toda vez que você tiver algum tipo de gatilho, algum tipo de situação que você fique um pouco ansiosa, um pouco agitada, use esse reiki de 1 minuto. Deixo aqui essa dica. E também se comprometa a fazer reiki 10 minutos toda semana, todo dia, na verdade, né? E se você, ah, mas eu consigo só 3 vezes por semana, tá ótimo. Começa com 3 vezes por semana, tá tudo bem. O importante é você estar fazendo, né? Eu costumo falar que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 40 quilômetros, né? Eu quero ver daqui 1 ano se você vai estar fazendo reiki, vamos dizer assim. E não se você é rápido o suficiente para fazer reiki durante 10 dias seguidos. Isso é bom também, mas eu tô aqui para ser algo mais longo prazo, né? E não aquela, sabe, aqueles efeitos sanfona, né? Você vai, corre e tal, não sei o que, emagrece, de repente você se descuida e tal e voltou o peso de novo. Faz bem.
né? Eu quero, o que eu ensino e o que eu trago para as pessoas é esse constante, né? Essa persistência. Ok? Muito bem. Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou queria comentar alguma coisa. Eu posso ler aqui, a Marília escreveu, né? Queria compartilhar uma coisa com vocês. Recebi a injeção do Reiki, passamos 21 dias de auto-aplicando sem comer carne. E eu sempre tive vontade de parar de comer carne. Foi tão fácil parar que nunca mais voltei. Isso foi em 2015, né? Presente do Reiki. É isso, né? Quando você recebe o Reiki, muita coisa pode mudar, assim. E quando você pega o Reiki 2 ainda, aí fica mais forte ainda, né? E aí vai, né? Até o Reiki 3. Mas você começa a mudar sua vibração tão fortemente que muitas coisas começam a mudar. O seu círculo de amizade começa a mudar. Os seus gostos começam a mudar. Você começa a perceber uma nova vida. Porque, por exemplo, imagina, se você está no vale. E às vezes quando você está no vale, o vale é aquela a base da, sabe, quando tem montanhas em volta, você está lá embaixo, né? Aí você começa a olhar possibilidades e você às vezes pensa assim, nossa, eu só tenho esse caminho. Ah, não, eu tenho dois caminhos, deixa eu escolher. Quando você começa a subir o topo da montanha, você vai ter uma visão 360. E aí você vai conseguir ver o que é bom, o que não é, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. E isso abre o campo de possibilidades. Então, para algumas pessoas, eu sempre quis parar de comer carne. Por exemplo, né, estou usando aqui o exemplo do comentário. Sempre quis parar de comer carne e nunca consegui. Muitas vezes o reiki ajuda você a andar nesse caminho de alinhamento, né? De uma forma amorosa, assim, né? De uma forma tranquila para alguns, assim. Então, realmente, o reiki, ele traz, sim, situações novas para vocês, né? Aí é difícil depois, né? Aí tem os desdobramentos, né? Poxa vida, eu gostava tanto dessa história, agora eu não vou conseguir ir lá, eu perdi meus amigos, né? Aí eu fico sozinho, tipo, é meio chato isso, né? Eu concordo. Já aconteceu isso comigo, né? Algumas vezes já. Então, lembre-se que o ser humano, ele é um ser social. Então, você sempre vai achar pessoas que pensam parecido com vocês, né? Provavelmente as pessoas que estão aqui nessa telinha agora, provavelmente pensam um pouco parecido, né? Então, essa é uma das funções que a Escola da Aura traz muito forte, que são essas rodas semanais, né? Esses encontros, né? Porque você encontra pessoas que vão te escutar, que vão compreender você, assim, né? Vão estar junto, né? É, mas é isso, né? Então, esse processo de autoconhecimento, gente, ele realmente é muito interessante, né? O Reiki, por ser tão simples e acessível, para muita gente é um caminho de inicial, né? De autoconhecimento, né? Porque você consegue acessar muitas coisas, né? Por exemplo, é, faz já uns 300 anos, né, vamos dizer assim, desde a Revolução Industrial, que o ser humano ele começou a ser encaixotado, né? Ele começou a ser, virou produto, toda a medicina saiu dos círculos de mulheres, muitas vezes, né? De medicine woman, assim, o pajé, e foi para um lugar de hospital e tudo isso, né? Ajudou muito, né? Aumentou a vida das pessoas com todos os remédios, isso é muito bom. Por outro lado, muitas pessoas, né, se não a maioria, a grande maioria, colocou um poder muito grande fora, um poder muito grande na medicina, no mental, e esqueceu do auto reconhecimento, né, de sentir seu próprio corpo, né? E o Reiki, ele começa a trazer o seu poder de volta para você, de você ter a primeira resposta que você dá para quando você não está bem é o próprio Reiki. Depois, se você vai usar um remédio, se você vai entrar em contato com o médico, é complementar, mas você recebe o poder de volta. Isso é muito incrível. Isso ajuda muitas pessoas que estão inseguras, que não conseguem tomar decisões, que não... Vem um poder pessoal, né? O Reiki te ajuda nesse processo. Então, fazendo alguns... É, é assim, né, Cláudia? Você está perguntando, no Reiki de 10 minutos, é melhor só aplicar no coronário? Nós, da Escola da Aura, temos muito essa missão espiritual, né, de despertar a intuição das pessoas, né, que as pessoas consigam seguir a sua própria intuição. Então, você pode escolher, né, de acordo com o seu sentimento, de acordo com o seu corpo.
Se você entende um pouquinho de chakras, você pode usar isso. Se você está sentindo por algum motivo que é alguma parte, aí você faz, né? Mas siga o que você está sentindo, né? Siga o seu coração, siga o que você está percebendo naquele momento de aplicar os 10 minutos. Se quer dividir os 10 minutos em 3 minutos e fazer em 3 lugares, está ótimo também. Deixando claro que não é uma aplicação completa, né? Não é uma aplicação onde você tem todas as posições, né, que você precisa fazer para fazer uma aplicação completa no seu corpo. Não é isso. É uma aplicação mais intuitiva, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Ainda dá tempo para conversar aqui um pouquinho, tá? Antes de entrar na leitura da hora. É, eu vi aqui o Alexandre, né, comentando aqui, né, que o Sui nunca falou de chakras, que o reiki essencial mistura muita coisa, que não é reiki e tal. Se você partir do princípio que do Sui, meio tradicional, talvez você não concorde muito com o reiki essencial mesmo. E a hora que eu fizer a leitura da aura aqui, aí vai ficar mais distante um pouco. Mas eu acredito que o reiki, né, ele, ele é universal, né? E tem o reiki tradicional, tem o reiki de vários tipos por aí também. Eu acredito que todo reiki, se for, né, iniciado, tal, de uma fonte segura, ele funciona. No meu entendimento, é como se fosse escola de inglês. Sabe que escola de inglês? Tem a britânica, tem a americana, tem o indiano, tem sotaques diferentes, formas de ensinar. Um fala muito português, o outro só fala inglês e assim vai. E cada um sente o caminho que quer seguir, né? Tem escola que você vai chegar de americano que você vai gostar mais do que o britânico, ou vai ter acessibilidade, um é mais online, o outro é muito presencial. Então cada um vai sentir a forma como sente assim, né? Mas eu sou muito inclusivo, assim, eu acredito que existem muitas formas de reiki nesse planeta, embora o reiki seja uma coisa só, que pode coexistir, né? E estamos precisando de muito reiki, sim, sabe? Eu sinto que tem uma frase que eu escutei uma vez que eu achei muito interessante, assim, que a maldade, ela tá organizada, né? O crime está organizado e eles estão ali ganhando espaço desde muito tempo. O amor precisa se organizar, né? E às vezes eu vejo, muitas vezes, as religiões, né, brigando, não, porque o meu Deus é melhor que o seu, e muitas guerras associadas, né? Então, o meu sentimento, né, a minha vontade é que o amor se organize e se una, né? E busque compreensão nas intersecções, né? Onde existem conversas, né? E aonde tem conexões, né? Então, eu de verdade sinto isso, assim. Então, se tem pessoas aqui que estão sentindo uma proximidade com o Reiki Essencial, com a Escola da Aura, que se aproximem e fiquem cada vez mais próximos. Se estão pessoas que também não estão, isso aqui não ressoa dentro de mim, siga a sua intuição, assim, né? Que você busque, assim, uma outra escola, uma outra forma de fazer, né? Eu tenho, por exemplo, uma forma mais online de fazer, que é o meu jeito mesmo. Mas também sei que muitas pessoas precisam do presencial, né? Faço também retiro presencial, é verdade, mas é uma vez por ano, por agora, né? Penso em fazer mais imersões. Mas são jeitos e cheiros, né? Mas o importante, no meu entendimento, assim, é que você ache a sua família espiritual, assim, que acha a sua turminha, né? Dentro do autoconhecimento. Isso vai ajudar muito e fortalecer muito no seu caminho, assim. Porque quando você cai, é difícil, é muito difícil. E isso é uma outra coisa que eu queria trazer, né? Estou falando sobre isso agora que eu vi aqui o comentário, mas eu queria trazer outro ponto sobre o reiki, que é assim. Você precisa, agora uma sugestão, assim, guarde essa informação. Se vocês conseguirem aplicar reiki pensando nisso, vai ser incrível. Você precisa fazer reiki quando você está bem, não é quando você está mal. Porque quando você está mal, você não lembra, entende? Porque você não enraizou direito. Você precisa fazer quando você está bem, que é quando você acha que não precisa, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que você faz academia, você quer fazer academia para ficar forte, né? Mais, né, musculoso, assim, mais fisicamente forte. E aí você não faz. De repente você está fazendo uma trilha, aí cai um galho pesado em cima da perna de uma amiga sua. E você precisa de força para tirar aquela madeira. E você não tem essa força.
Aí você precisa sair correndo, buscar outra pessoa, fazer alguma coisa e tal. Mas se você tivesse feito academia bastante e tal, e tivesse com o corpo físico forte o suficiente para ter aquela madeira, você teria feito, né? Então, esse exemplo que eu dou agora com a força, ele pode ser aplicado com o Reiki. Você precisa estar aplicando o Reiki todo dia para você se fortalecer, para a hora que chegar algum tipo de desafio, você ter força suficiente para lembrar do Reiki, né? Então, uma boa métrica para mim, que você está usando o Reiki, que você é reikiano, assim, que você tem a força, é quando você tem um desafio forte e você usa o Reiki. Pode ser que você demore, sei lá, 5 dias. Imagina, você passa uma situação emocional super forte. Aí você demora 5 dias para lembrar do Reiki. Tá bom, beleza, você já tem uma referência. Pode ser que no próximo seja 3 dias. Pode ser que no próximo seja um. Você está melhorando. Entenda que você está melhorando. Pode ser que seja 1 hora. Então você está melhorando. É importante você também não se cobrar e achar que é um grande cocôzão, né? Porque muitas pessoas têm isso, né? Eu sou um grande cocôzão e não acerto em nada. Calma. É importante estar em grupo porque as pessoas começam a te reconhecer, né? É igual quando você vai para praia, né? Você vai para praia, né? Toda, né? Sem se expor muito ao sol, de repente você começa a ficar lá 10 dias, e quando você volta, a pessoa fala, nossa, olha como você está bronzeada. E você nem percebe, porque você ficou diariamente convivendo com você mesmo, então você não percebe as mudanças que acontecem com você de forma pequena. Mas no longo prazo, isso é visível para quem não está te vendo. Então, às vezes o reiki ele vai te mudando devagarzinho e você nem percebe, até o ponto que você passa por uma situação e fala: Nossa, passei por essa situação, geralmente eu choro, tranquilo. Nossa, geralmente eu fico fechada e tô bem. Geralmente eu volto cansado para casa e eu voltei bem, né? É porque o reiki ele tá te ajudando a chegar cada vez mais longe, tá bom? Perguntas. Alguém tem mais perguntas? Pode colocar no chat ou abrir o áudio para falar, gente. Aí, ó. Eu sou um grande cocôzão, né? Passei uma situação bizarra e não consegui aplicar Reiki em mim na situação de nada. Qual que é a sugestão que eu dou aqui? Quando você lembrar, você aplica o Reiki. É, digamos que você, vamos dizer assim, ó, vamos lá. Imagina que você tem a intenção de aplicar Reiki quando algo acontece. Aí você não aplicou o Reiki. Aí você lembrou 2 horas depois. O que que você faz? Reiki, entendeu? Você não se cobra, você não se culpa, você não se coloca para baixo, você faz reiki. Ah, mas eu demorei 2 dias. Ótimo, quando eu lembrar, reiki. Tá claro para vocês? Porque senão vocês vão cair nesses lugares que te colocam para baixo. E aos pouquinhos vocês vão levantando. É muito sutil o que eu tô falando, gente. E conforme vocês vão aplicando reiki, vocês vão tendo essa sutileza, vão entendendo um pouco mais de energia. E não é sempre que eu consigo fazer, por exemplo. Mas eu estou praticando, é uma prática diária, já estou há anos fazendo isso, né? E me motiva a escutar pessoas que estão, né, nesse mesmo caminho e também a praticar comigo mesmo, né? Então demora um tempo para algumas pessoas, para as outras são mais fáceis. Então eu queria trazer outro ponto, né? Que eu vou conectando uma coisa com a outra, mas tem algo muito interessante que é assim, né? Essa história do cocôzão assim, é engraçada, porque se você não está conseguindo fazer algo, é porque não é fácil para você. Isso é importante vocês saberem, tá? Vamos lá de novo. Se vocês não conseguem fazer algo, não é fácil para você. Por quê? Se você considera que algo é fácil e você não está fazendo, qual que é a conclusão? Sou um grande cocôzão. É muito fácil fazer. Não estou fazendo. Sou um cocôzão. E aí você baixa sua pressão, fica difícil, piora a situação, né? E aí vai. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu moro numa comunidade aqui em Alto Paraíso, da Escola da Aura aqui, né? Que todo mundo acorda às 6h30 da manhã. Todo mundo acorda às 6. A Liane, né, que é aluna da escola, tal, agora tá lá, voluntária, ela tem cara que acorda, eu não perguntei, mas acho que tem cara que acorda muito cedo, né? Tem mais uma para reforçar isso. E eu não acordo cedo, eu acordo 7h30, 8 às vezes. Se eu parar para pensar que acordar cedo é fácil e eu não acordo, eu vou me achar um cocôzão.
Então, para mim é difícil acordar cedo. Eu já assumi isso e tô, né, dando passos nesse sentido. Minha filha está me ajudando muito, né? Tô acordando muitas vezes. De noite eu tô conseguindo lidar com muito reiki, né? O reiki tá me ajudando muito, gente, vocês não sabem. 3 horas da manhã eu lá andando com ela, assim, fazendo reiki, né? Pra ver se, né? Aí vem aquela história, não, daqui a pouco eu vou dormir. Aí a pessoa, não, pera, isso é um pensamento ansioso, deixa eu ver o presente aqui. Aí de repente eu me conecto com as estrelas, com a lua. Nunca vi tanta estrela na minha vida seguida, assim. Tava morando aqui 2 anos em Alto Paraíso, nunca vi as estrelas direito do jeito que eu tô vendo agora, né? Sei quando tem lua cheia, sei quando é agora, sei tudo, assim, várias coisas interessantes, né? E o Reiki tem me ajudando, né? É muito bom. Tem como enviar Reiki para o planeta, humanidade? Sim, você pode enviar para situações, né? Aí é Reiki 2, aí você precisa aprender mais sobre o Reiki 2, né? Então, a ideia aqui não é muito explicar sobre o Reiki, tecnicamente falando, porque eu tenho outros momentos, seja durante o curso, seja durante o aprofundamento que eu trabalho isso. A ideia de hoje é focar bastante nesse tema da ansiedade, assim, para poder conectar com o Reiki. Mas ficou claro para você essas duas práticas que usamos, assim, 10 minutos para você aumentar a sua vibração ao longo do tempo e de 1 minuto, que é quando você pega um negócio, você usa, né? Sei lá. Se você tem pensamento que você é um cocôzão, use esse 1 minuto. Vai te ajudar muito. Você não tem ideia de quanta energia você perde pensando dessa forma, né? Então fica atento, né? Muito bom. Eu vou Leandro, fazer eu tenho agora. uma pergunta. Pode falar. Vai lá, Carol. Acho que você já falou sobre isso, mas eu ando meio esquecido. Que nem fazia um tempão que eu não ia na academia. Hoje eu fui e me deu muito sono. Assim, muitas vezes me dá muito sono, assim, que parece que eu tô dormindo e empurrando o trem lá, porque tem que fazer por causa do joelho. Mas assim, eu posso enviar reiki antes de ir, eu mando pra academia ou pra mim, faço os Você manda dois, para você mesmo. ou na hora. Na hora eu fiz pra mim, eu lembrei. Eu lembrei do É. minuto Você e, pode enviar e Reiki fiz. para o futuro, né? Que é Reiki 2 também, né? É possível. Aham. Mas você pode fazer lá também. E aí você vê, use o seu corpo como um estudo. Use a sua vida como um estudo. Como é que, assim, né? Eu sempre converso assim com a Angelina, que é minha professora, né? E ela sempre fala, para você saber se a sua vida está indo bem, se está funcionando, você olha a sua vida e usa ela como um experimento, assim, né? Então, se você está sentindo sono, faça reiki, e veja, melhora, piora, né? E aí vai indo. Faça os exercícios, né? E aí você vai percebendo se funciona ou se não funciona. Claro que o sono pode estar conectado com uma procrastinação, uma preguiça e várias outras coisas, né? Posso falar isso um dia, né? Talvez um outro encontro eu possa trabalhar só essa parte do sono, assim, que é muita coisa para falar. Mas nesse caso específico, sempre utilize você como experimento, assim, para você observar, né? Aí você começa a perceber, é só um dia que eu fui, é todos os dias que eu tô fazendo, e aí você vai começando a perceber e vai conseguindo tomar mais atitudes, assim, para te ajudar, né? No meu caso, o que que eu percebi? Eu tomava muito café para acordar. Eu tenho essa questão com o sono de manhã, né? Acordo mal-humorado algumas vezes, e tal. Aí eu tomava muito café. Aí eu percebi que tomar banho gelado me acorda. Aí eu não precisava tomar café, né? Aí eu fiquei muito tempo sem tomar café. Aí ficou muito frio no Alto Paraíso, aí eu voltei a tomar café, entendeu? Mas a ideia de tomar banho gelado é uma ideia que cada um é, vai aprendendo, né? Vai se desenvolvendo, né? Vamos lá. É isso, gente, ó. Voltei para medicação de ansiedade essa semana. Certeza que não vim parar nessa aula à toa. Gratidão por lembrar do reiki. É isso. Lembrem do reiki. Todo dia, às 8h30. E agora, né? Recentemente também estamos tendo 7h30 da manhã. Temos roda de reiki com o Zoom. Você entra lá, é gratuito. E você pode ser aplicado a reiki e receber, né? Quem não tem reiki 1, pode entrar lá para receber também. Então, é uma questão de lembrança. Nós esquecemos, né? No caso da Larissa aqui, que eu li aqui o comentário dela, a sensação que dá é que ela dá até pensando assim, nossa, o reiki, gente, eu já tenho essa história e pode me ajudar tanto. Aí, quando você tem esse pensamento, o que você faz?
Reiki, você não se culpa por não ter lembrado, você não se cobra de nada, você faz reiki. E o reiki vai limpando tudo isso. E ele é complementar a tudo que você está fazendo. Geralmente, quem toma medicação de ansiedade tem os efeitos colaterais, né? Que acontece, e é meio forte com a pessoa. Quando você faz reiki no medicamento, também ajuda a fortalecer o que favorece e tirar os efeitos colaterais, tá? Então, para quem toma remédio, é muito bom. Para quem tem insônia, né, que não consegue, aí fica ansioso porque não consegue dormir, né? Conheço algumas pessoas assim, é muito bom também. Tá bom, gente, eu vou então sortear pessoas para fazer a leitura da aura aqui, né? O objetivo é sempre aprender mais, tá? Um pouco sobre a conexão do reiki e a ansiedade. Não vou ler pessoas que estão em crise de ansiedade. Então, se você tá nesse lugar, você me avisa e eu não vou ler você, porque a leitura lá é muito forte, tá bom? Então, vamos fazer esse combinado, tá? Peraí. Vou sortear três pessoas. Quem que eu vou sortear? Peraí. Vamos ver aqui, porque tô sorteando pessoas que estão no aprofundamento, né? É, Peraí. Então vai ser a Neura, Gênesis. Quem que é iPhone? Eu sorteei o iPhone. Preciso do seu nome, só para saber se você dá um aprofundamento ou não. Ou se você tá aí ou não, na verdade. Você se renomeou, né? Qual o nome que você colocou? Que agora eu não sei. Ou saiu, né? Tá. Deixa eu bater o olho aqui. Tá bom, vamos lá. Pessoas. Neura, Gênesis, Cláudia e Marília. Vamos ver. Quatro pessoas. Tá, então a Gênesis está ali. Neura, Cláudia e Marília. Tudo bem? Vocês não estão em crise de ansiedade? Só queria checar esse ponto. Tá bom. Porque uma vez eu fiz e não foi bom, eu acho. Não tenho certeza, mas foi muito forte a leitura, né? E quando é assim, é melhor fazer uma leitura individual com a pessoa, senão acaba abrindo processos que depois eu não consigo cuidar. Tá bom, então vamos lá. Eu vou me preparar então para fazer essa leitura de aura, mas apesar de ser só essas quatro pessoas que foram sorteadas, a leitura ela serve para todo mundo de alguma forma. Sempre aprendemos alguma coisa, né? Então, só para quem nunca recebeu uma leitura da aura sabe que para saber que é assim que Lê, funciona. Hum. eu acho que a Marília botou alguma coisa que ela não está. Não, ela Vê não aí. está em crise. Eu já vi. Ah, tá. Isso. Tudo certo. Tá bom, então vamos lá. Quando eu vou me preparar aqui, e aí, quando eu falar para falar o nome completo três vezes, aí a pessoa abre o áudio, fala o nome, depois fecha o áudio. Tá? Eu vou ficar, que você fique atenta para não deixar o áudio ligado, porque daí pode ser que faça algum barulho, tá bom? Tá bom, então eu vou fazer aqui, então, a preparação, só um minuto.
fazer aqui uma oração, que é da leitura, e aí eu já começo com você, Neura. Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias da Terra e do cosmos fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com Deus no nosso coração. Que seja permitido com a bênção do Ser Supremo que o que quer que aconteça durante essa leitura beneficie cada um de nós no nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão. Que assim seja assim agora. Então, a gente vai fazer uma leitura, né, do Reiki e a ansiedade. Então, a gente vai começar com a primeira pessoa. Neura, você pode falar o nome completo 3 vezes, por favor? Aí abre o áudio e fala. Tá, com alguma questão, talvez. Tá, vou pular então, depois a gente vê no final se vai ou não. Gênesis, vamos começar por você então. Você pode abrir o áudio e falar o nome completo 3 vezes, por favor? Vai. Gênesis, Sumaimana, Mariana, Mascarenhas, Martins. Gênesis, Sumaimana, Mariana, Mascarenhas, Martins. Gênesis, Sumaimana, Mariana, Mascarenhas, Martins. Seja muito bem-vinda, Gênesis. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado que representa o Ser Supremo, Deus ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa que representa você, o espírito, nesse momento presente. Então vamos ler aqui o tema do como o Rick pode ajudar a ansiedade, a sua ansiedade, né? A cor que eu vejo aqui é amarela. Eu tô vendo você entrando numa caverna, tipo uma mina de ouro, assim. Não é bem uma mina de ouro. É um buraco, eu vou descrever. Então é como se fosse um buraco, assim, uma entrada, e tem escadas para o fundo. E aí eu vejo lá no fundo alguns baús de ouro. É como se fosse, eu não sei se você já sabe disso, eu visitei uma vez, onde os reis egípcios eram enterrados, assim, daí eles faziam um buraco, tal, com, né, várias coisas e colocavam um tesouro lá embaixo. Mais ou menos isso, assim, um buraco lá no fundo. Aí eu vejo você descendo, assim, com uma lanterna na cabeça, né, toda equipada, vai descendo. E aí eu vejo você encontrando esse tesouro e você fica muito maravilhada, você fica olhando, assim, aquela reluzente, aquele negócio dourado, assim. E aí eu vejo que você quer levar isso para cima. Só que você não levou a nenhum lugar que possa apoiar e pegar. E você não consegue levar na mão porque você precisa apoiar para subir, né? Você não consegue. E aí eu vejo você ficando, por um lado, muito feliz por ter encontrado e depois muito triste por não poder carregar. E aí você fica pensando, não, eu devia ter trazido alguma coisa, uma mochila, e você não tem nada ali que consiga carregar. Você consegue, você tenta colocar na roupa assim, mas tudo cai. E eu vejo você muito frustrada. E eu vejo que quando você fica frustrada, você começa a aplicar o reiki. E aí você começa a aplicar o reiki para passar sua frustração. E quando você vê, assim, quando você consegue perceber, você percebe que algo começa a fazer alguma coisa aqui no seu braço, né? Começa a ter tipo não uma dor assim, mas uma sensação no seu braço. E quando você olha, você percebe que tem uma tatuagem que se formou ali, que é esse baú de ouro. Ele está ali no seu braço. E quando você percebe isso, você fica muito feliz, assim, você fica muito maravilhada. Você fala, é isso, eu vou levar o baú comigo. Aí você tem essa sensação, eu vou levar comigo. Ele não vai comigo materialmente, mas ele vai comigo. E é uma sensação muito boa que você tem. E aí eu vejo você saindo, né? E aí você tá lá sorrindo assim fora, e as pessoas te perguntam, ah, conseguiu trazer algum ouro tal? Aí você muito sorridente fala que não, aí a galera não entende. Aí você mostra a tatuagem e a galera não entende também. E aí acho que você tá meio doida assim, porque, nossa, ela não tem nada e ao mesmo tempo tá feliz como se tivesse. E aí eu vejo você sorrindo assim, saindo, né? Então essa é a imagem. A mensagem que eu vejo para você, Gênesis, é que existe aqui um processo de você, de autoconhecimento, assim, que você vai dentro do seu ser
por conta da ansiedade, assim, né? De algum tipo, de algum comportamento que você tem ansioso, eu vejo você indo ir lá no fundo do seu ser entender o que está acontecendo com você. E eu vejo que você percebe algo muito valioso, algo assim muito incrível de você. Só que ele não é palpável. Eu vejo você com uma vontade de materializar essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento que você teve de você, só que não é possível. E eu vejo você se frustrando por isso, como se você não conseguisse mostrar para o mundo assim, o que você descobriu, materializar, né, de alguma forma. E eu vejo que a prática de Reiki aqui, ela te ajuda a você materializar no seu corpo. É como se você sentisse tudo e conseguisse transmitir isso para as pessoas. Não de uma forma palpável, da forma como você imaginava, mas de uma forma muito mais sutil. E isso, mais do que tudo, te preenche, que era o que você estava buscando. Então, essa é a imagem e mensagem para você, Gênesis. Então, agora vamos para a próxima pessoa. Você pode falar o nome completo 3 vezes, por favor? Cláudia. Cláudia Oliveira Colares Valentim. Cláudia Oliveira Colares Valentim. Cláudia Oliveira Colares Valentim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa que representa você, o espírito, nesse momento presente. Então vamos ver ali como que o reiki pode ajudar a sua ansiedade. A cor que eu vejo aqui é verde. Eu tô vendo você entrando num espaço que tem pessoas da sua família ali. E aí eu vejo você assim, seu coração pulsando assim, porque é uma situação um pouco complexa, assim, uma situação conflituosa. Não tem a ver muito a ver com você, mas você meio que tá no meio dessa relação. E aí eu vejo você querendo o bem dessas pessoas, mas elas não estão muito se entendendo. E aí eu vejo você muito ansiosa, assim, uma coisa no coração, assim, às vezes um palpitar, assim. E aí eu vejo você passando por a situação. Aí as pessoas estão ali meio que discutindo o conflito e eu vejo você pegando um lado e gritando, assim, e você entra nesse conflito e piora a situação, assim. E aí eu vejo você saindo, assim, chorando, assim, muito abalada, muito triste, assim, jurando para você nunca mais entrar em conflitos, porque não foi bom para você, você não ajudou. Eu vejo você se sentindo muito culpada, porque você percebe que a sua presença ali piorou a situação. E aí eu vejo você, num outro momento, com uma situação parecida, se fazendo reiki. Quando você percebe essa palpitação, essa ansiedade em relação a um conflito que está acontecendo à sua volta, eu vejo você se fazendo reiki. E aí eu vejo você ficando mais calma, mais tranquila. E aí eu vejo você ficando calma e mais tranquila, eu vejo você ficando mais parada. Você observa um pouco o que está acontecendo de conflito, mas eu vejo você meio que olhando para o outro lado. E aí você está meio que na rua, aí você olha, tem uma sorveteria do outro lado. Você fala, nossa, eu vou tomar um sorvete. Aí eu vejo você indo tomar um sorvete. Porque você precisa meio que esperar a outra pessoa para ir embora junto com ela, mas aí você vai lá e toma um sorvete. E quando dá o tempo, a pessoa vem, toda arrasada pelo conflito, você entra no carro com ela e vai, assim, muito feliz e satisfeito, assim, com o sorvete, né? Então é muito bom, assim. E aí eu vejo a pessoa olhando para você e falando assim, nossa, eu devia ter ido chupar o sorvete com você em vez de brigar, né? Aí você ri assim, porque você concorda assim, né? Você realmente concorda com ela, né? Você fala, realmente, tá uma delícia isso aqui. Então, eu vejo essa imagem para você. Cláudia, a mensagem aqui que eu vejo para você é que existe um comportamento ansioso que você percebe em você quando você está vendo conflitos à sua volta, né? Maior ou menor grau, mas eu vejo você muito agitada e com esse comportamento. E eu vejo que isso, se não é endereçado, eu vejo você deixando esse comportamento afetar você de um tanto que você acaba piorando a situação, tanto para você como para os outros, né? E eu vejo que o Reiki, quando aplicado, ele te trazendo uma tranquilidade e uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, né? Te colocando num lugar de muito mais relaxamento, muito mais um lugar assim de você perceber que
o que você quer fazer de verdade, né? E não ser tomada pela situação que você estava. E até por consequência disso, você acaba inspirando as pessoas a terem atitudes diferentes, né? Quando você fica mais calmo, mais tranquilo e fazendo, tomando decisões positivas, saudáveis para você, você acaba, não é a sua ideia, né? Não é a sua intenção, mas você acaba inspirando outras pessoas. Não através do reiki, né? Porque as pessoas não entendem que você está fazendo reiki, mas através das suas ações. Então, essa é a mensagem para você, claro. Então, agora a gente vai para outra pessoa. Nome completo 3 vezes, por favor. Ah, Marília de Alcântara Kenzer Riseto. Marília de Alcântara Kenzer Riseto. Marília de Alcântara Kenzer Riseto. seja muito bem-vinda, Marília. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo eu vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Eu vou trazer aqui o tema, né, de como o Reiki ajuda a sua ansiedade. A cor que eu vejo aqui é roxo. Eu vejo você ainda deitado. Tem uma pessoa do seu lado, assim, deitado. E eu vejo você repassando o seu dia. E foi um dia bom. Você olha, nossa, fiz isso, fiz aquilo, observei isso, tal. Mas eu vejo você um pouco insatisfeita. Você não sabe nem explicar o que é. É algo dentro do seu corpo, assim, como se fosse um buraco, assim. Não um buraco grande, é um buraco pequeno. Mas eu vejo você com essa sensação, assim. E aquilo te incomoda. Porque, de acordo com o seu olhar, pela vida que você está tendo, você não era para estar tendo aquele sintoma, não, mas essa sensação, assim, de vazia no coração aqui, um buraco aqui, né? E aí eu vejo você rolando um pouco na cama, não conseguindo dormir, e aquilo vai ganhando maior ou menor grau, mas não deixa você dormir. E eu vejo que você fica muito incomodada com isso, que não consegue dormir, e de repente você lembra do reiki. E aí você se aplica a reiki. E quando você se aplica a reiki, você tem um insight. Ah, já que eu tô dormindo, não estou dormindo, eu vou lá fora olhar o céu. E aí eu vejo você saindo. Você faz um chazinho para você, sai, olha o céu. E aí eu vejo você saindo, meio que, me parece tipo um apartamento, assim, né? Uma varanda, e olhando o céu, e você fica maravilhada com aquele céu. Faz tempo que você não vê, e você lembra de quando é jovem, que fazia muitas aventuras, assim. Você fala, uau! E quando você lembra dessas aventuras, te preenche um pouco, como se te encaixasse algo dentro do seu coração. E aí eu vejo você até olhando os vizinhos, que tem um ou outro gato pingado ali, que faz assim para você, né? Como se fosse algo muito raro, né? Pessoas de madrugada acordando. E você sente também um calorzinho no coração, assim, né? Não tô sozinho aqui com essa sensação. Então, essa é a imagem que eu vejo para você, Marília. A mensagem que eu vejo aqui para você é que provavelmente você está tendo uma vida, assim, que você considera bastante boa, assim, que tem muitas coisas favoráveis, mas ainda assim tem algo dentro de você que não está completo, né? Um pedacinho, assim, um vazio dentro de você. E eu vejo a aplicação de Reiki aqui, principalmente nesses momentos que você passa e sente essa sensação, te abrindo para novas possibilidades, te abrindo para apreciar e a lembrar de muitas memórias do passado, assim, quando você era muito aventureira, quando você fazia coisas que você gostava muito e que foi perdendo com o tempo. E isso, só de lembrar disso faz você entender por que que você está sentindo isso, né? O que você deixou de fazer na sua vida que acabou gerando esse buraco dentro de você. E com esse caminho de autoconhecimento e percepção, você começa a perceber que você não está sozinha. Você não sente isso sozinha. Existem outras pessoas também que sentem e estão experienciando algo parecido com você. E isso também te conforta. Então, essa é a mensagem para você, Marília. Ok. Então, agora vamos fechar essa leitura.
Vou pedir para todo mundo fechar os olhos, que eu vou banhar cada um de vocês e cada uma de vocês com a energia da mais alta vibração do momento presente, né? Vou fazer aqui o fechamento da leitura. E vou pedir para todo mundo colocar as mãos no chão para descarregar a energia excedente. Aí você pode pôr as duas mãos no chão. E subir quando você estiver pronto. É isso, gente. Muito bom. Entenderam? Algumas mensagens aí da leitura? Ok. Muito bom. Alguém quer partilhar rapidamente? Eu tenho alguns avisos agora no final, mas da Gênesis, ou a Cláudia, ou a Marília, se quiser comentar um pouquinho. Quero falar, gostei muito da leitura, gostei do simbolismo que você trouxe, das velhas, exatamente como sim, e muito apropriado para o meu momento mesmo, gratidão, porque não estava nem esperando, né, você ter a leitura nesse final, e ajudou a me conectar, reconectar, Sim. com o meu É o propósito, Reiki. com a minha essência, com o rei, com o porquê o rei na minha vida. Sim, Graças. que bom. Agora você vai fazer o quê? Praticar Reiki. Ai, Eu, ai, que bom. Leandro, eu gostei muito da leitura, tem tudo a ver. E eu sou daquela assim que eu fiz iniciação em Reiki em 2012 e aquela que só quando tá com alguma dor que eu me No, aplico. no, no ano que acabar o mundo, né? 2012. Isso, é que eu. E também porque eu estava me acabando, aí chegou num momento assim de. O reiki veio, e eu fiquei maravilhada. Aí no início foi. Não só os 21 dias que a gente tem que fazer a prática, e o treinamento é do mestre Mizu, não é esse essencial, não. É o outro, mais Certo. tradicional. Sim, Depois eu sim. até vou mandar a parte, porque eu tenho que reciclar para você. Vou mandar uma mensagenzinha para você. Pode Mas a mandar. parte escrito, você parece que leu, assim, exatamente não só na minha família, mas no meu trabalho. Não parece, não. Acho que eu li mesmo, né? Você leu mesmo, né? Assim, É. assim, eu detesto o conflito, eu sou muito diplomática. Mas está chegando numa situação tal que eu estou vendo, por causa de assédio moral, eu estou vendo que eu vou ter que processar o meu trabalho. E eu estou não querendo, eu estou tentando ver outra alternativa, mas não tem outra alternativa. E meus familiares também questionando isso. Será que é necessário chegar a esse ponto? Então, assim, aí que você vê a solução, faz reiki, né? Para não ficar ansiosa, faz reiki, 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 para estar mais É. centrada. O que o Reiki vai trazer muita calma e paciência, assim, para você ter clareza do que fazer, assim. Porque muitas vezes nós temos o argumento, mas perdemos o argumento, sabe? Porque, sabe, eu vou dar um exemplo meio, não sei se sabe do seu trabalho, assim, mas não que vai acontecer com você, mas às vezes você está com todas as causas na mão e de repente você vai lá e briga com o chefe, é demitida com justa causa e ainda toma um processo em cima. Ou seja, se você não se controla, tá com clareza, tal, acaba virando a situação na sua vida. Entende? Então o Reiki ele pode te ajudar a ter muita clareza do que você quer fazer e do que vai te ajudar ou não vai te ajudar na história. O Reiki ele não é um lugar que vai te levar para um lugar passivo, sabe? E aguentar coisas que não são aguentáveis. Talvez ele vai te deixar para pôr limites. E aí, o que você vai fazer no seu limite vai da sua consciência, do que você necessita, do que você acha justo. Mas o reiki ele vai te dar uma força assim mesmo, no seu caso. Tá bom? Ok. E a Marília, se quiser comentar um pouquinho, não sei se ela está aqui ainda. Tá, né? Muito bom. Ok. Ai, não estava Ah, conseguindo desativar o meu microfone aqui. eu achei que você estava escrevendo, né? Eu estava esperando para ler, Não, eu mas estava pode falar. tentando achar que mudou a tela. Ai, que especial, Leandro, que foi. Eu fiquei super emocionada, porque assim, parecia que você estava aqui dentro da minha cabeça mesmo. E assim, foi tão certeiro tudo que tu disse, assim.
Hoje, a hora que eu li que era pra gente pensar nas questões que normalmente trazem ansiedade pra gente antes da gente vir pro encontro, eu pensei que assim, eu sei claramente o que é que me traz ansiedade, eu sei claramente em que lugar que isso me pega. E foi justamente isso que apareceu nessa leitura e, ao mesmo tempo, uma coisa assim muito surreal que no domingo eu estava andando de bicicleta, eu moro em Florianópolis, num lugar lindo, e eu estava andando e pensando, não tem como não achar essa vida que eu tenho tão boa, sabe? Não tem como eu não estar plena, tipo assim, preenchida realmente de tudo. E foi exatamente isso que você falou. Eu me cobro tanto de assim, meu Deus, tá tudo tão certo, sabe? É uma coisa que tá fora do lugar que me traz esse monte de coisas que me deixam ansiosa, assim, é um ponto que me que provoca tudo isso, sabe? E foi tão especial, eu fiquei tão emocionada porque eu falei, nossa, eu realmente estou tão afastada assim por conta de, sei lá do que, por que que acabei me afastando tanto do reiki, assim, que foi tão especial para mim, que eu falei, escrevi no chat no começo, que foi o que fez eu parar de comer carne, que é a coisa que eu mais, assim, sou feliz, uma das coisas que eu mais admiro na minha trajetória até hoje foi ter conseguido isso há tantos anos. E aí eu fico pensando por que que eu realmente me afastei esse tanto, né? Mas estou de volta agora, estou feliz da vida. A pandemia É, eu acompanhei muito o Reiki dos Sonhos a pandemia toda. Eu fiquei acho que um ano e meio acompanhando o Reiki dos Sonhos todos os dias eu e me também fez estava tão acompanhando bem, muito. assim. Foi um momento que tava tudo tão caótico e trazia uma paz aquele momento. Foi tudo, eu passei de uma forma tão amena a pandemia. E aí eu falo, meu Deus, como eu estava longe disso. Então, só agradecimentos e Que todas as bom. coisas boas para você. É. A leitura da aula, eu caso ela junto com o Reiki porque ela traz clareza e ela traz aprendizados, né? Então, dentro do aprofundamento, só para trazer clareza, gente, deixa eu talvez falar isso, né? A aula foi isso, assim, quero agradecer vocês. E agora eu vou ficar um pouquinho para explicar um pouco o aprofundamento, para quem quiser ficar, né? Mas todas as dicas, todas as leituras já está entregue, assim, espero que vocês sejam muito felizes, assim, com tudo que vocês receberam aqui, né? E pratiquem bastante Reiki, que é o que importa. Mas, comentando um pouco do que você está trazendo, né? Que tem muito a ver com a essência desse aprofundamento que eu faço, né? Que é semanal. Que é essa lembrança. Às vezes, o pro Reiki ser muito, muito, muito simples, ele passa despercebido. E às vezes precisamos de um chacoalhão, assim, para lembrar, né? E a leitura dá ajuda, aí você usa muito a leitura no aprofundamento, né? Por isso que eu não ia sortear nenhum das pessoas que estão fazendo, porque eles recebem bastante, assim, ao longo do tempo. E traz essa clareza, assim, nossa, é verdade. Isso, igual você falou, né? Essa conquista tão importante na minha vida foi o Reiki que me trouxe. Poxa vida, que interessante. Aí não precisa se sentir cocôzão, né? Vai lá e faz Reiki e sai desse lugar, tá? Mas eu aprendo muito, né, com essa leitura, com as três leituras que eu fiz agora, assim. E no caminho da primeira leitura, né? No caminho de autoconhecimento, muitas coisas não são palpáveis. Muitos sentimentos, muitos insights. E aí, como é que você traz para fora, para o mundo? Eu percebo que o Reiki está ajudando nessa parte de enraizar o que você aprende dentro da sua aura, do seu corpo, e aí isso transporta para as pessoas, né? Então, esse ponto dos conflitos, né? Achei incrível, assim, porque realmente, né, o Reiki, ele te ajuda a subir a vibração. E aí você não entra nas tretas da vida, que muito provavelmente 90 delas não é nem sua. Você entra num fogo cruzado ali, um brigando com o outro, e quando você vê os dois estão brigando com você, aí fica toda uma história, né, que gasta uma energia à toa. E aí você pode estar chupando sorvete, né? Pode estar feliz da vida e inspirando os outros, né? De uma forma muito linda. E esse ponto, né, dessa última leitura também, que muitas vezes não é explicável, né? Que mentalmente parece que devia estar tudo bem, mas por algum motivo não está. Então tem ajustes a ser feito, né? E o Reiki vai ajudar, ele vai guiar, ele vai trazer esse caminho, né? Por isso que o Reiki diário é um caminho, assim, é uma conexão, né? Para isso.
Mas que bom, estou hoje muito feliz que eu fiz essa aula. Estou abrindo esse tema da ansiedade, que ela é muito profunda, né? Eu vou aprofundar nas próximas 4 semanas no aprofundamento. Quem quiser fazer parte é bem-vindo, né? É bem-vinda. Tem uma assinatura, né? Que é mensal, no caso, e aí custa R$ 129 por mês. Então, quem quiser fazer parte, pode falar comigo no privado e entrar. Tem 3 horários. Segunda-feira às 19, tem algumas vagas, né? Daí tem que ver qual que tem mais vaga. Quinta-feira às 20 e terça-feira às 15. Para quem mora na Europa, é bom esse horário também de terça, né? Então, é só falar comigo, vai ser super bem-vindo nos grupos. Já tem mais de 50 pessoas fazendo parte, né? Dividido entre esses 3 grupos e está sendo bastante incrível esses aprendizados, né? É uma forma de semanalmente estarmos praticando, relembrando, aprendendo e fortalecendo o Reiki, que é um caminho bem incrível, né? Enfim, acho que é isso por hoje, gente. Então, façam Reiki. Façam Reiki. Tamo junto, né? Acho que essa sensação, assim, da última leitura que me toca, assim, porque eu acredito muito nisso, que é não estamos sozinhos, gente. Assim, de verdade. Espiritualmente não estamos sozinhos. Então, temos anjos, temos guias, temos muitas pessoas da nossa família espiritual invisíveis, né? Olho nu, nos apoiando. E também não estamos sozinhos aqui, juntos, assim, né? Quando você está ansioso, às vezes dá essa sensação de estar sozinho. Ai, eu estou sentindo isso, ninguém está sentindo, só eu, né? Mas não tá. E nós somos seres sociáveis, é importante partilhar e seguir junto com um propósito, né? Com a mesma ideia. Então, fiquei com essa sensação dessa última leitura que foi bem gostoso, assim, né? De você ver outras pessoas, que não são muitas, né? Não é que você olha em volta da sua vida, assim, da sua família, do trabalho e tal. Não é todo mundo que tá nesse caminho de autoconhecimento, de forma verdadeira e honesta, né? E então é colocar energia onde tem energia, né? Se tem poucas pessoas, vamos se juntar com essas pessoas, tá ótimo. Se for, se a energia da escola da hora estiver indo na direção do que você está procurando, né? Aproveita, tá bom? Então, agradeço por hoje. Então, seguimos. Até mais. Tchau, tchau.